Vocês puderam ver, hoje é um sábado especial, um sábado em que está se lembrando da saúde da mulher. É o mês da saúde, mês de outubro. Eu louvo a Deus porque nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa muito especial para falar para a gente. Quero convidar aqui a Eumara. A Eumara, nós a conhecemos quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, mas eu tive a oportunidade de fazer uma semana de teologia com o seu pai, pastor Carlos Ramos. Pastor Carlos Ramos era professor do NASP, do Seminário de Teologia, por muitos anos. Quantos anos, Eumara, seu pai lecionou no NASP? 15 anos, né? E ele, a especialidade dele era Apocalipse, era Daniel, o homem era um fenômeno, né? E quando chegamos aqui nos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de conhecer a Eumara. A Eumara é enfermeira, né? E serviu muito nessa área, ajuda as pessoas em várias questões, quando chegam aqui na América, documentos, tradução. E ultimamente a Eumara tem trabalhado como analista comportamental também. Eu acompanho os seus vídeos, né? Aqui não sei se os irmãos já assistiram algum vídeo da Eumara, se não, assista. E hoje ela vai falar para a gente um pouco. Então, Eumara, seja muito bem-vindo. Vamos dar uma saudação à igreja para a irmã Eumara e que ela seja usada por Deus a partir deste momento. Sinta-se em casa, tá bom? Deus te abençoe. Olha, com uma recepção tão calorosa que eu tive já antes de chegar aqui, através da Marluce. Obrigada, Marluce, estou encantada com tanto capricho, com tanta dedicação. Também através da Elisângela, né? Fomos uma amizade especial e me senti muito bem. Quando cheguei aqui, já na porta da igreja, também fui tão bem recepcionada. E eu faço questão de ressaltar isso, porque é tão importante. Você sabia que tem uma pesquisa na área religiosa, que os primeiros 7 minutos é que determinam se a pessoa vai voltar ou não à visita? Ou seja, muito antes dela ouvir uma mensagem musical, ou mesmo o sermão, ela vai decidir através de quem, geralmente? Das primeiras pessoas que ela encontrar e daqueles que desempenham ou que atuam no ministério da recepção. Olha só. Isso tudo para dizer que eu me senti muito à vontade, estou sim me sentindo em casa. Agradeço a Marluce o convite, a Elisângela, o pastor Marco. Estou muito feliz de conhecer, de estar aqui conhecendo vocês. E para a gente falar um pouquinho de saúde, de vida. Vocês perceberam que está faltando mês no ano e se bobear até cor para começar a fazer ou para incentivar campanhas de conscientização, de prevenção, de promoção à saúde? Perceberam que cada mês tem um? E eu estou muito feliz porque vem novembro. E novembro azul é o quê? Quem sabe para me dizer? Saúde do homem. Saúde do homem. Isso aí, de vocês. Porque é muito importante que todos nós tenhamos saúde. Vocês, de certo, têm algum conhecido, ou talvez até membro da família, que foi acometido de alguma doença. Vocês já pararam para perceber quantas pessoas são afetadas quando uma adoece? Pararam para ver como isso é sério? Ou seja, não só aquele que adoece é afetado, mas aqueles que estão ao redor. E nós dependemos da saúde. Vocês já pararam para pensar que tudo que envolve a sua vida, em termos de atividades, de projeção de futuro, seus filhos, pode ser comprometido se a sua saúde for, se você, em outras palavras, cair doente, ficar impossibilitado por uma enfermidade. Estão entendendo por que é importante? E por que tantas campanhas? Porque o mundo só tem
crescido, na verdade, em número de doenças, né? No mundo nós temos visto isso. Mas antes da gente adentrar um pouquinho, eu estou tendo aqui a assistência, né, do nosso, como é que a gente fala? Agora tem um nome chique aí, do sonoplasta, do homem da tecnologia. Eu quero falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem, né? Eu sou a Ilmara, pode passar o slide, tem umas fotinhos aí, só para vocês me conhecerem um pouquinho. O pastor Marco já falou aqui, sou enfermeira, me apaixonei pelo cuidar, pelo olhar ao ser humano, moribundo, miserável, doente, e poder prover cuidados através do toque, através da assistência. Isso sempre chamou a minha atenção e a vida foi caminhando suas fases, e aí senti necessidade de me aprofundar dentro da área de saúde mental. Então foi aí que eu me especializei, me tornando analista comportamental, life coach, mentora. E isso acrescentou muito, porque a área da enfermagem, que foi a minha base, ela mostra muito que o olhar no físico é o foco principal. E a área, agora, adentrando dentro dessa área mental, eu posso também contemplar o ser humano, ajudá-lo nas diversas doenças, calamidades ou situações que trazem dificuldade para o ser humano. E pela vivência, né, desde berço, como filha de pastor e tudo mais, aí o pastor Marco falou, aliás, antes que eu me esqueça, meu pai e minha mãe mandaram um grande abraço aí para você, para toda a família, e parabéns pelo Dia do Pastor. Então, irmãos e amigos, pessoas que estão aqui visitando, nós precisamos entender que somos seres em 3 dimensões, fomos feitos: espiritual, mental e física, e essas se comunicam o tempo todo. Então fez muito sentido eu completar a minha formação aprofundando na área da mente, para eu ter essa tríade para poder ofertar mais para as pessoas. Então a Ilmara é uma pessoa alegre, extrovertida, determinada, resiliente, que ama a vida, ama aventura. Vocês estão me vendo aí no topo de uma montanha, chama Monte Manquihue, no Chile. Meu irmão mora lá, ele ali com o filhinho, minha cunhada Nicole, faz parte da minha família, da minha estrutura, da minha base. Meus pais estão ali embaixo, minha mãe, Elda, meu pai José. E eu gosto muito de aventuras, gosto de fazer hiking, gosto de me aventurar, e fiz um hiking com meu irmão e o meu filho para o Monte Manquihue, mais de 2 quilômetros subindo. E quando eu cheguei lá em cima, eu me senti a rainha da cocada. Não cresci, viu, Elisângela? Não foi por falta de dormir, não, como você contou na história. Mas estando no topo do mundo, e vocês não sei se percebem, lá no fundo, assim, do meu lado esquerdo, né? Parece que tem um pauzinho preto. Ao fundo é a cidade de Santiago, para vocês terem uma ideia de quão alto nós estávamos. E esse pauzinho preto é o maior edifício da América Latina, para vocês terem ideia de quão alto nós estávamos. E lá em cima eu me senti muito impressionada em saber assim, nossa, como que Deus pode me conhecer pelo nome, pastor? Lá do alto de onde Ele está, Ele me enxerga, Ele te enxerga nas suas realidades, nos seus desafios. E Ele te conhece pelo nome. E Ele não só te conhece, como Ele te chama pelo nome. Eu, às vezes, tenho dificuldade de decorar o nome das pessoas. E às vezes passa apertado. Porque eu gosto de lembrar, de tratar as pessoas individualmente. E esse é o nosso Deus. E é esse Deus que está aqui. E eu não sei, hoje,
como você está se sentindo. Como você está se sentindo? Qual desses rostinhos aí você está se identificando hoje? Será que você veio aqui hoje um pouco preocupado? De repente você está com um rostinho de cansado? Ou ansioso? Talvez você veio aqui, você está com raiva de alguém ou de alguma situação. Ou preocupado com o almoço, se vai sair tudo certo. Como é que você está se sentindo? Deus se importa em como você se sente. Você pode estar aqui, mas não está com a sua mente concentrada. Por quê? Porque a emoção está te roubando, né? Desse momento presente. E o momento presente é só o que temos. Não temos poder no passado, não temos atuação no futuro. É o hoje, é o agora, nesse instante que eu estou falando, que já passou. É onde eu e você temos poder de atuar. E é onde Deus também quer nos alcançar. Então, não sei exatamente que emoção você está. Talvez com medo. Alguma coisa você está sentindo. Talvez indiferente. Então, eu quero nesse momento que você feche os seus olhos e respire fundo. E tente só pensar em Deus. Da sua maneira. A preocupação, a ansiedade, a dor, o medo, a raiva, eles devem ir embora agora. Porque Papai do Céu quer falar com você. Respira fundo. Isso é uma técnica simples de relaxamento para a gente oxigenar o cérebro. E a gente vai orar agora. E eu vou dar um espaço na oração, porque você vai falar para Deus o que você está sentindo nesse momento. E que você quer que Ele tire de você, para que a sua mente possa estar conectada com Ele. E nada esteja no meio do caminho. Querido Pai, esse é o momento mais precioso da adoração que viemos aqui ofertar a Ti. É o momento do abrir a Tua palavra, do ouvir a Tua voz, do se permitir ouvir, se ver e ser influenciado pelo Seu Espírito Santo. Mas hoje eu estou me sentindo e isso pode atrapalhar minha comunhão contigo. Me ajude, Senhor, por isso de lado, tire isso do meu coração, para que a minha mente esteja conectada contigo, com a fonte de vida, em nome de Jesus. Amém. Câncer de mama e tantos outros cânceres e tantas outras doenças. Elas nos traz a pergunta inevitável: como eu estou cuidando da minha saúde? Me apaixonei pela enfermagem, como eu disse, pela oportunidade do cuidar, por simpatizar com o sofrimento humano, com as misérias humanas, com aquele ser humano moribundo que estava talvez até dependente de outro, que tinha necessidades e precisava de auxílio. Vários anos se passaram, muita tecnologia entrou, possibilitando tantos tratamentos, tantas descobertas foram feitas. Como a profecia mesma diz, a ciência se multiplicou. Muitas propostas, muitas possibilidades. A comunicação das mais variadas formas para informar, instruir, orientar. E que vídeo muito bacana que foi apresentado aqui acerca do tema. Tanta coisa foi acrescentada, mas parece que as doenças não param de crescer. E agora já falamos de doenças mentais, que parece que estão ali, ó, se equiparando àquelas que são
físicas. Algo está faltando nessa equação. O que será? Ah, mas é o pecado. É assim, também. Ah, mas é que cada vez mais a raça humana ela está se deteriorando. É verdade, também. Mas será que fomos deixados à mercê desse destino sem que nada pudéssemos fazer? O que pode estar faltando para contribuir em muito para mudar essa realidade? Somos eu e você. A atitude que nós vamos decidir tomar frente a isso. O que está ou pode estar faltando tem a ver com o que está falando ali naquele painel. Vocês perceberam o que está falando ali? Alguém pode falar para mim? Um toque de amor. E aí fala 3 coisas muito importantes. Que é o quê? Ame-se, cuide-se, previna-se. Isso tem a ver com autorresponsabilidade e com auto-amor. E parece que às vezes na jornada da nossa vida a gente meio que esquece dessas 2 palavras. Há algo que eu posso fazer para mim e por mim. Autocuidado não é egoísmo. Pode passar um próximo, por favor. Não é egoísmo. Autocuidado é amor. É responsabilizar-se pelo templo do Espírito Santo, que é quem? Sou eu e você. E é esse templo que o mal, o inimigo quer destruir. Desde lá, ó, desde os primórdios. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em João 10:10. Tem um verso muito importante, muito significativo. Enquanto vocês estão abrindo, vou falar um pouquinho mais desse quadro muito importante que foi posto aí na frente. Um toque de amor. Através do toque das mãos, nós transmitimos amor. Nós transmitimos vida. Nós transmitimos conforto, segurança. Nós ofertamos ao outro muitas coisas. E aqui é um momento de autorreflexão, onde eu preciso ofertar para mim também. E parece, eu não sei, mulherada aí vai me ajudar. Parece que nós temos uma capacidade, uma facilidade, talvez, de esquecer de nós mesmas. Nos envolvemos tanto no doar, no fazer, e não que não seja necessário e tenha o seu lugar. Mas envolvemos tanto para o outro e ofertamos tanto através do toque, através das mãos, tanto serviço que prestamos ao outro, à nossa família, na nossa área onde estivermos atuando profissionalmente, a cada dia, em a cada lugar. Mas será que estamos nos esquecendo de nós mesmos? Uma reflexão para as mulheres, mas para os homens também, para todos nós. Porque parece que todos nós estamos sendo engolidos por esse século, e é um frenesi. E o que mais nos falta, e que o mais a gente busca é tempo. Porque falta tempo. E muitas vezes nos perdemos, nos abandonamos e nos tornamos extremamente capazes e especialistas até de cuidar de muitas coisas e de muitas pessoas. Mas estamos nos incluindo nessa equação? Vejam bem, não estou falando de egoísmo. Não estou falando que tem que ser eu sempre, ou só eu, mas eu também. Será que tocamos a nós mesmos da forma que tocamos o outro?
Você já parou para pensar? Eu vou falar isso porque eu já parei para pensar no meu exemplo. Em como você passa creme no seu corpo, por exemplo. Como que você passa creme hidratante, algum óleozinho num bebê? Como que você passa em você? Percebe o que eu quero dizer? Estamos deixando de nos olhar. Estamos deixando de cuidar de nós mesmos. Estamos nos abandonando ao meio do caminho, ao longo do caminho. E Papai do Céu está fazendo assim, olha, ei, para um pouquinho, olha para você. Cuide-se, se ame mais, se previna. Vocês estão percebendo o que está por detrás? Eu não vou entrar tanto nos detalhes de estatísticas e informações sobre o câncer de mama, porque foi tão ricamente aqui apresentado. Vocês observaram? Todo momento, desde que foi aberto aqui escolas sabatinas, primeiras palavras, a historinha infantil, depois veio a Marluce com o vídeo. E vejam que essa campanha de ordem mundial está falando o quê? Nos bastidores. Se olhe. Se toque. É um toque diferenciado, que envolve amor, que envolve atenção. Ou seja, os órgãos competentes, CDC aqui nos Estados Unidos, Ministério da Saúde, Anvisa e tudo mais, as instituições, elas estão falando assim, se olhe, porque o foco principal da campanha é a prevenção primária, através de atitudes de saúde que promovam a saúde, e a detecção precoce, e uma das principais delas é a gente fazer o autoexame das mamas. E isso requer o quê? Se olhar. E vocês veem que o próprio processo do autoexame, se você for fazer ele bem feitinho, direitinho, comando o figurino, você vai se olhar e se tocar. Você vai ficar de frente ao espelho e observar, e isso serve para os homens também, viu? 1% dos cânceres são masculinos, câncer de mama, eu estou falando aqui. E 1% pode parecer muito pouco, até que esse 1 é você. Então, todos nós devemos, de tempo em tempo, né, mensalmente é recomendado, se olhar, estar à frente do espelho, sem blusa, sem sutiã, sem roupa, pelo menos na parte de cima, e se olhar se há alguma alteração, de um seio para o outro, de um bico para o outro, se tem alguma saliência, através do toque, como foi também aqui explicado. Observar se há saída de secreção, se há nódulo. Ou seja, o mundo, e quando eu falo mundo, eu digo esse frenesi que nós vivemos de atividades, intenso, que parece estar uma montanha russa, né? Que não para, está nos roubando essa oportunidade. E lá em João 10:10, fala o que pra gente? Quem pode ler para mim? Que no fim eu fiquei aqui falando e não abri minha Bíblia ainda. Em João 10:10, mas alguém pode adiantar. Quem pode ler? O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então você tem dois extremos, não é? Um que veio tirar e o outro que veio dar. Então o movimento em qualquer área da sua vida, não é só na área espiritual não. É tirar, é usurpar, é impedir. Através do quê? Roubar, matar e destruir. Nossa, parece que englobou tudo, né? Em termos de destruição, não sobrou nada. Mas Deus veio dar vida. E a vida que Ele nos quer dar, aquilo que Ele quer nos oferecer, é através da conscientização de que nós podemos nos cuidar e nos amar também, como Ele nos amou. Vocês viram que a gente cantou o hino Inteiramente Fiel? E num dado momento fala assim, fui feito para viver como um filho do rei. Isso diz respeito à saúde também, à
ao se olhar, se cuidar, ao se acolher como ser humano. E muitas vezes nós somos os nossos maiores ou piores carrascos. Exigimos de nós mesmos muito além do que nós podemos e conseguimos dar. Quando foi a última vez que você olhou para você e se acolheu com bondade, com paciência e com amor? Então vocês vejam que atrás desse lacinho aqui há muito mais coisas envolvida e diz muito respeito à forma como eu me enxergo. E por que o câncer de mama? Por que essa campanha? Por que é algo tão impactante? Porque os seios, em especial da mulher, representa muita coisa, é algo muito singular, né? É algo belo, sim, é algo que identifica feminilidade, sensualidade, que reflete a alma de uma mulher ou toca alguém, porque os seios, ele é acolhimento, ali o bebezinho, ele é vida, ele nutre. Então tem toda uma simbologia muito forte representado através dos seios. Isso diz respeito à nossa aparência. Por isso que é tão impactante o câncer de mama. E eu quero ressaltar aqui duas coisas. Ele é a segunda maior causa de câncer. A mulher só perde para o de pele, em termos de incidência. E se detectado precocemente, a mulher ou o homem tem 90% de chance de sobrevida. Ou seja, o que os órgãos competentes estão tentando nos alertar é assim: gente, a gente está fazendo tudo que a gente pode para tratamento, para direcionamento, para isso e para aquilo, mas a gente precisa que vocês ajudem no antes, porque no antes vocês têm que entrar em ação. Depois que está doente, depois que está no nódulo, entrou no hospital, aí é uma outra equipe, aí é uma outra dinâmica. Antes disso nós podemos fazer, porque tem um inimigo que quer limitar a nossa vida, as nossas possibilidades, porque se eu adoeço, eu afeto muitas pessoas são abaladas, ou não. Então vejam que o autocuidado, ele é essencial. De eu ter conhecimento, e eu não vou me delongar aqui porque foi muito bem falado, não é? Muito bem. Eu quero ressaltar ali que o 28% dos casos podem ser evitados por hábitos saudáveis de vida. Então nós precisamos dar uma revisada nesses hábitos saudáveis. É tão difícil, né, gente? É difícil para mim também. É tão difícil. A gente precisa fazer um esforço extra. Se a gente quiser ter uma qualidade de vida melhor e viver mais com aqueles que nós amamos. Não é bom a gente estar aqui, tem essa atividade, tem o Outubro Rosa, Marluce e sua equipe, tal, providenciou tudo tão lindo, e daqui a pouco vamos almoçar e vamos bater um papo e de repente depois vamos passear, descansar, estar com a família. Tudo isso pode ser perdido se você adoecer e for parar no hospital. A dinâmica da vida muda completamente, e eu vivi o suficiente em hospital para saber o que eu estou falando. São hospitais e mais hospitais que existem mundo afora, sempre na sua maioria, abarrotados de doenças. Mas Papai do Céu não me deixou indefeso, incapaz de fazer algo por mim. Ele nos deu recursos. Você tem parado para ouvir o seu corpo? Porque o corpo conversa com a gente o tempo inteiro. Uma deles foi através das emoções, que a gente já tentou trabalhar ali rapidamente no início, né? Como você estava sentindo. O que o seu corpo, agora estou falando do corpo. Antes a gente falou da emoção, do sentir, agora da mente, né? Agora é do corpo. O que o seu corpo está falando para você hoje, agora? Não precisa falar, só pensa. Você está com fome? O que você sente quando você está com fome? A
barriga ronca, dá uma fraquezinha, alguns ficam irritados. É a forma que o corpo conversa, para te chamar a atenção para alguma coisa. Você está com dor em algum lugar? Sexta-feira a gente dobra a correria, né? Chega sábado. E a mulherada não consegue aí pôr um saltão bonito. Eu tô aqui com o meu. A gente não desce do salto, né? Literalmente. Né? Com dor nos ombros, precisou tomar alguma medicação. O seu corpo conversa com você. E ele usa a dor e o desconforto como principais sinais para tentar chamar a sua atenção. Você está escutando? O que ele está falando para você? Sabe o que eu percebi? Uma mania que eu comecei a criar, que tem a ver com isso, né? Gente, eu comecei a aprender a urinar, de não ter que parar de tão, sabe, tinha dias assim, estava tão corrido, que eu sentia vontade de urinar, mas eu ia prendendo. Ai, eu preciso disso aqui, ai, eu preciso parar aquilo, ai, eu preciso... E aí eu comecei me observando, né, o meu comportamento. Falei, não, esse é um comportamento que não tá legal. Por que que eu tô prendendo tanto a urina? Emoção, ansiedade, correria, tensão, pressão de cumprir as coisas. A gente vai deixando de ouvir o nosso corpo falando com a gente. Estou dando um exemplo simples. Pode ser o seu, pode ser outro. Mas o fato é que a gente está deixando de se olhar, está deixando de se escutar. E isso está trazendo consequências graves. Ao ponto de, como eu já falei, instituições e órgãos mundiais entrarem em ação para nos alertar daquilo que é óbvio. Olha só, como que o ladrão, sutilmente, ele vai o quê? Roubando da gente, vai destruindo, para nos matar, para nos eliminar, para tirar possibilidades. E aí, me apercebendo disso, eu falei assim, gente, eu tenho que estar mais atenta. Então, uma dica que eu dou, começa a se estudar. Como o seu corpo conversa com você, porque antes de você ficar gripado, mesmo assim, bum, cair na cama, seu corpo vai falar alguma coisa para você. Talvez você sinta uma dor de cabeça, uma indisposição, um arranhãozinho na garganta, fique mais mole. O corpo começa antes a avisar você, para que você possa antes fazer alguma coisa, antes que a doença se instale. Você está com fome, você tem desconforto, algum tipo, né? Sinalização. Você quer ir no banheiro, algum tipo de sinalização. Estou dando aqui exemplos bem claros para você entender que o nosso corpo conversa o tempo inteiro com a gente. Nós não estamos parando para escutar. E isso está trazendo resultados que não são bacanas para a gente. Está cobrando um preço. Qual está sendo o prejuízo que você e eu estamos pagando? Um desses é o câncer de mama, é o Outubro Rosa. E que bacana que uma igreja está usando esse templo também, para falar de saúde, para alertar, para promover. Porque o inimigo está como ladrão. E o ladrão, ele faz o quê? O que ele faz? Ele estuda a vítima, não é? Ele não para estudar a vítima, vê os hábitos, vê em que ponto está mais vulnerável para ele aí atuar. É assim. Por isso que eu falo, eu me apaixonei até pela área de análise comportamental. Porque quando a gente trabalha no autoconhecimento, a gente consegue identificar, fortalecer o nosso eu, a nossa identidade, em quem nós somos. E isso inclui pontos fortes e pontos limitantes, ou seja, ameaças. E aí eu consigo montar estratégias e viver uma vida com mais clareza e mais leveza. Porque eu digo muito para as pessoas, eu falo assim, está todo mundo estudando você. Todo mundo está estudando você. Os jovens aí, super hábeis nas mídias e na tecnologia. Estatísticas, Facebook, Instagram, Snapchat.
Estatísticas, estão estudando o seu comportamento, quantas vezes por dia você entra, quantas horas você gasta, o que você acessa, o que você não acessa. Ai, o Mara gosta mais disso, porque ela acessa mais isso. Daqui a pouco tá propaganda, né? De roupa, né? Porque mulher olha roupa. E outras coisas de interesse feminino. Estão estudando você. Você vai no trabalho, seu chefe, patrão, enfim. Estão vendo como você trabalha, como você é. Até seus filhos, eu falo. Ou não? Eu acho que eles são os que mais nos estudam. Eles ficam ali analisando e do jeitinho deles, de forma inconsciente, para pegar o quê? O ponto fraco, aquela frestinha que eles vão entrar para conseguir o que querem. Está todo mundo estudando vocês, sendo assim bem claro até o capeta. Até o inimigo. Porque a Bíblia fala, o ladrão. E em outro texto ela fala o quê? Ele fala o quê? O leão está em derredor. Em seu derredor. E no meu também. Procurando a quem possa tragar. Ele está estudando você. Todo mundo está estudando você. E você está se estudando? Está se conhecendo? Está se olhando? Para você montar estratégias de autocuidado, entre outros. Para que você possa ter uma vida saudável e viver muitas coisas bacanas e realizar muitas coisas legais. E ter muitas possibilidades, que essa é a proposta divina. Olha, tem um que vai drenar, vai tentar destruir, vai tentar acabar com a sua vida, mas eu vim para trazer possibilidades, para trazer conhecimento, para trazer estímulo, para trazer orientação, para trazer vida. E, gente, é vida para hoje, é para agora. Esse texto, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é para quando a gente chegar no céu. E que bom que quando a gente chegar no céu, a gente vai viver a plenitude dessa vida. Mas é para hoje. Só que para o hoje, ele precisa da nossa participação e do nosso envolvimento. E aí, é muito interessante que no câncer de mama e em todos, vários contextos da nossa vida, as emoções elas entram junto. E hoje já se fala da influência e do impacto das emoções sobre a nossa saúde. Né? Então eu vou citar aqui muito rapidamente, que o tempo não nos permite, a raiva, o rancor, o ressentimento, perdas, a dor emocional é algo que altera a nossa química cerebral, altera a produção de hormônios. Ou não? Vamos lembrar um caso bem simples? Criança. Talvez aconteceu com você ou com seu filho. Você viajou e seu filho teve febre. Ele adoeceu? Não, ele teve febre. Ele teve uma manifestação física de origem emocional. Sentiu sua falta. Olha que interessante. Você está ansioso. Para alguns começa a doer o estômago, para outros quer ir no banheiro, para outros ficam com as pernas mal e passam um susto. Uma manifestação física de ordem emocional. Então as emoções elas estão influenciando. Daí a importância também de cuidar do que anda acontecendo aqui, porque nós neste mundo tereis aflições. Olha que interessante esse verso. Neste mundo tereis aflições. Aflições é o quê? É uma emoção. Mas tende o quê? Ânimo é o quê? É uma emoção. Eu venci o mundo. Olha a importância da gente se perceber. Da gente se ver em termos mentais, emocionais também. Isso influencia. E nesse mundo nós estamos certos que vamos ter dor emocional. Dor, aflição. Perdas, frustrações, tristeza, sofrimento, medo, traição e a lista é grande. E as emoções prestam um serviço muito impactante no nosso corpo, alteram a produção de hormônios, a da nossa química, a nossa forma de funcionar. E os hormônios, caso vocês não se lembrem, são muito poderosos. Eu vou aqui relembrá-los da
nossa adolescência. Gente, são hormônios. Faz crescer pelo onde não tinha. Faz a mulher ficar violão onde era só tabuinha linda, né? Seios. O homem engrossa a voz. Olha só, hormônios. Cria barba. Os órgãos genitais amadurecem. Hormônios que são e podem ser afetados pelas nossas emoções. E aí um dos grandes equívocos, e que de alguma forma assim, dicotomizou e começamos a andar em caminhos separados, né? É que parece que olhar para as emoções e para a nossa saúde mental é algo pecaminoso ou algo ruim. Parece que a espiritualidade foi se separando. E aí, de repente, você procurar suporte terapêutico, um psiquiatra, um psicólogo, um coach, um terapeuta, era sinal que você é fraco, que você é um loser, que você não consegue cuidar de si mesmo. É ou não é? É essa a sensação? Ou não? Olha o ladrão roubando. Então nós precisamos olhar para as emoções, porque as emoções elas prestam papel. E quem sabe numa outra oportunidade, no fim de semana a gente fala de comportamentos e outras coisas mais. Tem muita coisa bacana que a gente pode abordar, viu, pessoal? Tem a ver com as emoções, com a gente viver vidas mais saudáveis, a começar pela nossa mente, as emoções. A gente tem um outro olhar, porque as emoções, elas têm uma origem. Você sabia que nós temos no nosso corpo um sistema, no cérebro, que se chama sistema límbico. Qual é a função do sistema límbico? Não vou me aprofundar, mas citar. Emoções. É de onde originam as nossas emoções. Ou seja, temos que olhar. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é cognitivo, que é razão. O outro lado é emoção. A gente precisa olhar para o outro lado, porque a razão a gente caprichou bem, né? Mas a emoção a gente meio que se perdeu, porque de alguma forma a gente absorveu a ideia que não era bacana, que ter depressão não é de Deus. Quem tem Deus não tem depressão. Alguém já ouviu essa frase? Essa semana. Porque quem tem Deus não tem como ter depressão. Nós somos seres emocionais também. E as emoções influenciam o nosso comportamento. E nós temos que achar um equilíbrio entre esses dois. Mas para a gente achar, a gente tem que se olhar. A gente tem que reconhecer, a gente tem que aprender, a gente tem que entender como o nosso cérebro funciona. Porque senão a gente vai vivendo a vida e batendo a cabeça aqui e ali. E vida está sendo roubada da gente. Olha só que Deus maravilhoso que a gente tem, que vem com propostas, que não deixa a gente às cegas, que nos fornece inclusive profissionais, porque a ciência ela vem de Deus. Claro, tudo tem a mancha do inimigo. E Deus nos dá sabedoria, entendimento para a gente saber discernir ali profissionais de profissionais, teorias de teorias, não é? Porque Deus veio para dar vida. E a nossa tendência como pessoas emocionais, como a gente tem que reprimir, né? Porque emoção não existe. E chorar antigamente era sinal de fraqueza. Para o homem, então. E aí a gente engole. Eu não sei se dá para vocês perceberem a feição dessa moça ali, que está em sofrimento, não a outra que está gritando. Gente, isso tudo reflete no corpo. E aí parece que a gente só consegue viver esses dois extremos. Ou a gente supre o que sente, engole, 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 engole. Ou a gente salta a boiada morra abaixo. Precisamos nos conhecer, saber lidar com as emoções. Isso me fascinou, por isso que eu me especializei também em inteligência emocional, porque precisamos
desenvolver essa inteligência, saber gerenciar as emoções, saber identificar. Você consegue dar nome para as emoções? O que você está sentindo? A gente pergunta, às vezes corriqueiramente, né? O que você está sentindo? Como que você está hoje? Ah, eu estou bem. O que é estar bem? O que você está sentindo em termos de emoção? Identifique. Você sabe? Então nós estamos assim, perecendo até por falta de conhecimento. E Papai do Céu vem para nos alertar. E que bacana, mais uma vez, né? Pode passar o próximo slide. Nós somos influenciados de várias formas. Lembre-se, nossas emoções afetam a nossa saúde, o nosso físico, inclusive com relação ao câncer de mama. Não estou dizendo que todos os cânceres de mama, eles são de ordem emocional, não, mas tem influência também. E olha o que a revelação nos diz. Que chegaria um tempo que teremos o quê? Angústia, qual nunca houve, não é a citação? Angústia é o quê? Emoção. Altas emoções. Angústia. Viveríamos em angústia, e a angústia traz muitas alterações. E aí as nossas emoções, elas são influenciadas por uma série, né? Minha personalidade, a minha forma de pensar, a educação que eu tive, a cultura, o meio religioso, até pelo que eu como e outras coisas mais. E aí vocês podem perceber, por exemplo, vamos comparar duas culturas, os chineses, os orientais, dos brasileiros. Quem que expressa mais emoção? O brasileiro, né? Alguém falasse chinês, eu ia querer entender melhor. Os valores são diferentes, essa estrutura é diferente. E aí eu pergunto, como andam as suas emoções? A Conferência Geral tem desenvolvido um projeto que chama Youth Alive, focado nos jovens, por quê? Até o mês passado foi Setembro Amarelo, que era de conscientização e combate e prevenção ao suicídio, que a depressão, a maior incidência de depressão está sendo nos jovens, ali entre seus 16, 18 até 25 anos. Gente, essa é a fase mais produtiva e onde você determina coisas muito importantes da sua vida, sua carreira, sua vida emocional, sentimental, suas relações. E eles entraram com algumas campanhas para suprir e atender essa demanda. Por isso que chama Youth Alive, Juventude e Vida. E eles abordam emoções. E eu, viu, pastor Cláudio, através de ajudar as pessoas com tradução e interpretação, eu acabei me desenvolvendo nessa área. Hoje presto serviços mesmos de interpretação e tradução. E tive a honra de prestar nesse website da Conferência Geral, onde toda a parte de português fui eu que fiz a tradução. E foi tão bom, eu fui tão abençoada, porque ali eu estava não só traduzindo, mas aprendendo. E me deparei com esse texto, né? Que eu trago para vocês. As emoções, elas podem ser muito dolorosas, especialmente as que não permitimos sentir. Que mais? Quando permitimos que as emoções sejam expressadas, notaremos que não foram elas que causaram dor, mas a nossa rejeição a elas o tempo todo. E aí vocês já viram, às vezes muito no meio religioso, porque a gente se cobra, a gente quer ser o melhor. Isso é verdade, a gente quer ser o nosso melhor. A gente tem dificuldade de admitir que a gente está com raiva de alguém, porque é feio, né, pastor? Ela que está com raiva de um membro da igreja, né? Mas a gente sente raiva. A gente sente. Aí, fala de novo. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, Deus reconhece as suas emoções. E Ele fala, irai-vos, pode sentir raiva. Deixa eu terminar a frase, tá? Pode sentir, é permitido. Mas não pequeis. O que ele quer dizer com isso? Existe uma forma de você gerenciar
a sua raiva, a sua emoção de maneira inteligente, que não vá trazer prejuízo para a sua vida e para a vida do próximo. Mas como isso, inclusive, é difícil, né? Aprender a gerenciar emoções. E como a gente tem essas crenças, às vezes, que nos limitam, como ter raiva, quem é cristão não tem raiva. A gente reprime. A raiva está lá e a gente não admite a existência dela. E aí ela vai cutucando e causando mais dor. Mas Deus fala o quê? Irai-vos, traz para mim o que você está sentindo, né? Vamos conversar, vamos arrazoar. E a gente, como que a gente vai lidar com uma emoção que a gente não admite ter? E aí eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com doença. Porque as emoções reprimidas, elas não vão embora. Elas não somem, não. A gente quer acreditar assim, às vezes a gente, sinceramente, está enganado e a gente acha que ela sumiu. Emoções reprimidas não vão embora. Elas ficam armazenadas e elas voltam de formas piores e muitas vezes em forma de doença. Vocês estão vendo a seriedade de tudo que está por detrás do Outubro Rosa, que é um desses cânceres. O que Papai do Céu quer que a gente entenda, para a gente começar a processar e a reavaliar a nossa vida e se olhar a nível emocional também, porque as emoções afetam o comportamento. O saber é cognitivo, a gente sabe o que tem que fazer, ou não. Mas a gente faz. Porque tem emoção no meio, tem que ser olhado, que a gente não olha e não admite. Então a gente fica só na teoria, e se autoflagelando. Não é o que Paulo fala? Olha o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero estou fazendo. Porque as emoções, muitas vezes, é que definem os comportamentos. O saber é cognitivo, o fazer é emocional. Eu vou pegar uma bem comum aqui. Dieta. Ou tortura. Essa palavra evoca o quê? Um sentimento bom ou ruim em você? Mulheres. Olha só. Emoção ruim. Por quê? Experiências, comportamentos. Que experiências? Frustrantes. Né? Eu sabia de tudo, eu sei como fazer o regime. Eu vou lá, levanto, faço um levantamento do que eu vou comer, do que eu não vou comer, quanto peso eu quero perder, como que eu vou, né? Até imagino que faço ensaio mental, como eu vou parecer linda e maravilhosa. Né? O que eu devo, o que eu não devo, que horário, quantos dias. Isso é o quê? O seu cognitivo funcionando. Beleza, tá certo. Mas aí a gente acaba esquecendo de olhar e contemplar o emocional. E aí quando eu vou numa festa de aniversário, num churrasco, o emocional entra. Porque você quer estar junto, porque você quer participar, porque comer dá prazer. E aí você sucumbe à dieta. Ou briga com o marido, namorado, enfim. Né? Se desentende no trabalho, aí dá aquela fome, você cai matando. Vocês entendem como que é importante a gente se amar? E interessante que o rosa, Marluz, é a junção de duas cores, né? Que qual é? Quem arrisca aí? Que cores se juntam? Vermelho e branco. Branco da pureza, da paz. E vermelho o quê? Vermelho do amor. Lembra sangue, sangue é vida. Sangue parou de correr no corpo, é morte, é óbito. Coração parou de bater, é óbito. Então nós temos que começar a trabalhar a nível mental. E aí eu vou dar uma aceleradinha porque eu não quero me prolongar. Quantos minutos eu tenho aí, se eu ainda tenho? Eu estou sendo uma referência de uns 10? Beleza. Então, tudo começa na nossa mente, o processo de mudança começa na mente. Vamos trabalhar o Outubro Rosa? Na minha vida, começa na mente, não na minha ação. Tudo começa na mente.
É um processo contínuo. E aí eu quero que você abra lá em Romanos 12, 2. Outro texto poderoso. Romanos 12, 2. Ele fala o que pra gente? Vou deixar um de vocês lerem. É um processo. E veja que a Bíblia fundamenta isso que vos falo. Não é? 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, eu dividi ele para ficar mais fácil. Tá bom? Não se conforme. Não se conforme. Às vezes a gente acha assim que não se conformar é assim, é não tomar bebida alcoólica, é não fazer algumas transgressões que são assim bem claras, que não são legais, que não está de acordo com a palavra de Deus. Não, é tudo, todos os aspectos da nossa... Não se conforme. O mundo está indo de mal a pior, não se conforme. O mundo está aceleradíssimo, roubando você de você mesmo, não se conforme. O mundo está se acabando em doença, não se conforme. Não se conforme. Não pense que isso é o destino ou que quando eu ficar doente eu vejo o que eu vou fazer. Há algo que eu posso fazer antes. Isso é prevenção. E nisso está a detecção precoce. Não se conforme. Esse é o primeiro passo. Tem alguma coisa te cutucando? Porque a mente da gente cutuca a gente, né? Não cutuca? A gente mesmo admite, às vezes, gente, tá numa correria tão grande, a gente se entrega, né? Ai, gente, eu tô dormindo tão pouco. Nossa, quase não bebo água. Aliás, olha aqui pra mim. Né? A gente tá entendendo que a gente está em algum ponto vivendo em inconformidade. Mas aí a Bíblia traz para você, olha, não se conforme. Existe solução, existe uma maneira. É difícil? É, mas é possível. Só que para você se transformar, o que o verso fala? Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Onde está o segredo da coisa? Tudo começa na mente. Não se conforme, mas transformai-vos pela renovação. Então, o processo tem que começar aqui. Ó. O tratamento para o câncer de mama, ele começa aqui. O tratamento para qualquer doença, ele começa aqui. Até mesmo quando eu fiz, digamos assim, tudo adequado e ainda assim fui acometido de uma enfermidade, porque nesse mundo isso pode acontecer, a forma que eu vou encarar emocionalmente é muito determinante no sucesso do tratamento. Então a Bíblia está falando assim, gente, se olha, para um pouco, se olha para você. Vamos trabalhar aí a mente, vamos trabalhar as emoções, vamos renovar isso, para você poder ter ações. E a gente fica trabalhando a ação, né? Não vou comer isso, não vou fazer aquilo. Faz parte também, mas tem que ser o antes. E aí quando você se contempla, você se transforma, porque você vai trabalhando aquilo, claro, se você se permitir. E Deus é o maior interessado, Ele é seu maior aliado, nosso maior aliado. A história de sucesso, ela já está traçada. Né? É agora percorrer o caminho para a gente ter resultados. E agora eu vou pular, viu? Vários slides. E tem um rostinho assim, com 2 corações. Um olhinho com 2 corações. Isso aí fica para uma outra oportunidade, tá bom? Ao próximo. E a pergunta: que tipo de relacionamento você tem tido com você mesmo? Que tipo de filho do rei? Difícil, né? Emoção entrando em ação, não é? Aí a gente pode entrar em negação,
ou a gente fica com raiva, ou a gente começa o quê? Racionalizar. Olha como as emoções todo o tempo estão. Fui feito para viver como um filho do rei. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Isso tem a ver com a forma que você se relaciona, vai ser determinante nesse ponto. Deixa eu te falar e com isso a gente vai encerrar. Isso foi uma observação que eu fiz através do estudo da carcinogênese. O que é carcinogênese? Gênese, o quê? Início, né? Carcino é câncer, é o termo científico para câncer. Ao estudar a carcinogênese, olhe o paralelo incrível com essa guerra entre o bem e o mal, okay? Com essa atuação do ladrão. O nosso corpo todo em funcionamento, as células em harmonia, sempre uma trabalhando em prol da outra e em conjunto. As nossas células, elas sofrem mutações devido a essas agressões que a gente, passa de correria, de estresse, falta de sono, enfim, poluição, agressões mil. Mas elas têm uma capacidade de adaptação e aí elas fazem o quê? Elas voltam à estrutura interna normal. Um dia, uma célula não volta. Ela sofre mutação e aí ela sofre outros tipos de transformação interna na estrutura dela e essa célula se rebela. E aí ela vai multiplicando, outras células vão sendo atingidas, outras vão surgindo. Uma única célula se deturpa, se revolta e se transforma através de mutações e cria um mecanismo próprio de funcionamento. Isso é o câncer. Cria um mecanismo próprio de funcionamento egoísta, onde tudo é para ele, E aí, em contraste com essa harmonia anterior que havia. E aí ela vai se espalhando no corpo vivo. E aí é tão interessante que na carcinogênese e no desenvolvimento do tumor, existe o que chamamos de angiogênese. Gênese, início. Angio é o termo para vasos sanguíneos. Ou seja, o tumor cancerígeno, ele vai crescendo, se multiplicando, e ele precisa, para sobreviver, usufruir do hospedeiro. Então, ele cria sua própria rede de vasos sanguíneos que se acoplam aos já existentes do nosso organismo para ele se alimentar dele. Isso é a dinâmica do câncer. E aí ele vai exercendo o efeito dele de destruição. Ele usa um sistema pré-existente de harmonia que foi criado perfeito, antes do pecado. Cria sua própria rede de vasos sanguíneos. Vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se aproveitando do sistema já existente, paralelo a um sistema verdadeiro e real. Mas ele vem para roubar, para matar e para destruir. E é isso que ele faz. Até que em muitos casos, o ser vivo, aquele organismo vivo, ele sucumbe. Isso é uma visão microscópica do que acontece a nível celular com relação ao câncer. Nós temos e sabemos a visão macroscópica do pecado. E um dia isso vai ter fim. Isso não terão mais outubros rosas, não terão mais setembros amarelos, nem janeiro branco e agora o novembro azul.
nossos corpos serão restituídos e nós viveremos uma vida plena, com saúde. O ladrão ainda está continuando a fazer a obra dele, mas você não foi deixado sozinho. Você pode se unir à fonte da vida e buscar possibilidades e formas de viver um estilo de vida que possa trazer qualidade e vida longa. Mas para isso a gente precisa se olhar. Seja você o bom samaritano que olha para você lá na beira do caminho, largado, moribundo, assaltado por essas aflições, pelas ansiedades, pelas injustiças, pelas dores dessa vida, que olha aquele ser ali quase a morrer e olhe para, muda a sua agenda para curar as feridas, que chega ali, ó, e pega aquela pobre alma e cura e cuida das feridas, olha, enxerga e toca. Então que esse momento, esse fim de semana, esse sábado, essa campanha, mais uma vez, parabéns, Marluz, ela possa trazer para você essa reflexão e essa reorganização a nível mental, até das emoções, para que você se toque, se ame, se cuide, se renove. Porque aquele que veio trazer vida quer que você viva essa vida em abundância, porque Ele é a abundância. Amém?